Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Mendes, sou professor aqui do canal Escolha Humanas. Para você que tem acompanhado a gente aí, nós temos publicado vários vídeos, né? Abordando geografia, filosofia, sociologia, história. É um canal que busca aí fortalecer o conhecimento da galera que está prestando, que vai prestar, né? O vestibular neste ano de 2026 e também aquela galera que vai prestar o Enem, principalmente aquela galera que está sem grana para pagar um cursinho. Então, para você, né, esse canal é feito de maneira toda especial. Muito bem, eu vou tratar nesse vídeo aqui da COP30 que vai acontecer em Belém do Pará. Aí a minha pergunta é: você sabe o que é uma COP? Tá? Você sabe o que se discute numa dessas reuniões? Então, se você não sabe, fica aqui comigo que nós vamos trabalhar juntos este aspecto, tá certo? Eu vou ficar meio que dançando pela tela aqui nesse primeiro momento, mas depois eu me ajeito por aqui, tá bom? Então, a primeira coisa a dizer para você é o seguinte, ó. Quando a gente fala de uma COP, a COP na realidade é a chamada Conferência das Partes. Então, é uma reunião em que os países, né, signatários do painel intergovernamental das mudanças climáticas da ONU, os países signatários lá da ONU, eles se reúnem ou mandam seus representantes para discutirem aspectos relacionados às mudanças climáticas. Ok? Então, na prática, né, o objetivo de uma COP é negociar medidas e negociar políticas de combate às mudanças climáticas. Então, durante estas reuniões, né, os negociadores eles compartilham informações científicas, eles revisam todo o processo aí relacionado às metas que foram estabelecidas anteriormente em outras reuniões para que eles possam fortalecer aí uma resposta global num conjunto de países, né, para tratarem desse aspecto relacionado às mudanças climáticas. Então eu vou pegar aqui, ó, a COP26 foi em Glasgow, a COP27 foi no Egito, né? A COP28 foi em Dubai, a COP29 foi no Azerbaijão e eu vou retomar contigo um pouquinho o que ficou definido nelas para que a gente possa avançar para a COP30. Deixa eu sair desse meio aqui e ficar mais para cá, ó, né? Porque aí eu não te atrapalho. Em 2021, na COP26, os países definiram, né, como objetivo maior a ideia de limitar o aumento das temperaturas globais em no máximo 1,5 graus. Então, todo mundo se comprometendo aí em reduzir a emissão de gases poluentes para tentar reduzir a perspectiva de um aumento, né, das temperaturas globais acima de 1,5 graus. Em 2022, portanto na COP27, que aconteceu em Sharm el-Sheikh, no Egito, né? O que é que ficou definido? A criação de um fundo de perdas e danos, né? E se estabeleceu a ideia de um apoio financeiro aos países mais vulneráveis aos extremos climáticos. Importante, né? Porque vários países são mais vulneráveis porque não tem grana, porque não tem como, né, fazer efetivamente um planejamento e botar em ação elementos fundamentais a garantir aí a sobrevivência das pessoas em eventos climáticos extremos. Em 2023, na COP28, lá nos Emirados Árabes Unidos, né, o mundo reconheceu a urgência de se fazer a transição energética e aí de reduzir cada vez mais, né, a dependência dos países em relação aos combustíveis fósseis. E em 2024, em Baku, no Azerbaijão, e os países estabeleceram as bases para um mercado global de carbono, tá? E que na realidade vai servir como uma nova meta de financiamento climático. Tentando simplificar aqui essa ideia do mercado de carbono, seria mais ou menos assim, né? O Brasil tem uma floresta chamada Amazônia, então para manter a floresta amazônica em pé, né, ele poderia receber aí benefícios, ou seja, ele deveria receber, né, investimentos. Então a ideia de mercado de carbono é um pouco isso, né? Eu vou manter a minha floresta em pé e vou receber uma compensação financeira para que isso aconteça. Mas e a COP 2030? Então a COP 2030 que vai acontecer no Brasil, ela tem, né, alguns pontos fundamentais e eu vou tratar deles aqui, ó. O primeiro é a ideia do financiamento climático, né? Todos sabemos
que um dos grandes problemas, principalmente para os países mais pobres ou menos desenvolvidos, é conseguir dinheiro para promover o seu desenvolvimento e ao mesmo tempo fazer essa transição, né, de uma economia muito pautada nos chamados, né, combustíveis fósseis para uma economia de baixo carbono. Ok? Então, assim, também fazer as adaptações necessárias aí, né, para os efeitos das mudanças climáticas. Então, a ideia é de ter financiamento, né, para estas ações. Um segundo aspecto muito importante também para ser discutido, né, que será trazido para a COP30, é a questão da preservação da Amazônia. Então, a cidade de Belém foi escolhida principalmente por ser aí uma porta de entrada para, né, a Amazônia. E aí, né, o evento ele quer reforçar, o Brasil pretende reforçar, né, a importância da conservação da floresta amazônica, da manutenção da floresta amazônica para o chamado equilíbrio climático global. E, óbvio, pressionar os países ricos a, né, desembolsarem uma grana maior, né, de apoio aí para as medidas de proteção à biodiversidade local, aos povos indígenas e outros grupos e comunidades tradicionais que vivem na região. Eu coloquei aqui um adendo só para observarmos com atenção, né? A preservação da floresta amazônica, numa pesquisa recente realizada por aqui, né, nós percebemos o seguinte, ó, uma pesquisa realizada que perguntou lá para as pessoas, ó, preservar a Amazônia é muito importante, é mais ou menos importante, é sem importância ou não sabem? 91% das pessoas, né, que responderam a esta pesquisa disseram que é muito importante. Né? 4 disseram que era mais ou menos importante, só 3 falaram que era sem importância. O que essa pesquisa, de maneira geral, mostra para a gente? Que há um reconhecimento, né, no Brasil e lá fora, de que a manutenção da floresta é fundamental. Agora, resta saber se os países estão dispostos efetivamente a colocar a mão no bolso para que as ações aconteçam, né, de forma eficiente. Outra coisa muito importante para a COP30, transição energética. Então, esta conferência ela vai focar na aceleração da transição. Então, reconhece-se que, né, a transição energética ela é fundamental. Então, os países sentarão à mesa para discutirem aí soluções tecnológicas, né, relacionadas ao baixo carbono, a criação de incentivos para que os países possam investir em fontes energéticas ou em matrizes energéticas limpas, né? Como energia solar, como energia eólica e outras energias aí, outras fontes alternativas de energia. Mas esse é um aspecto muito importante. Além desse, justiça climática, né? Então, o conceito de justiça climática ele vai além da ideia ambiental. Então, justiça climática é um conceito que vai enquadrar o aquecimento global como uma questão para além da dimensão ambiental. Então, ele tem uma questão que é ética, ele tem uma dimensão política. Então, a COP30 ela pretende, né, priorizar a discussão sobre os impactos sociais das mudanças climáticas e aí destacando a necessidade de equidade, ou seja, né, a necessidade de uma responsabilização histórica daqueles países que mais poluíram até hoje e que estão numa situação de um nível de desenvolvimento muito maior para aqueles que estão muito mais atrasados nesse nível. Então, né, o objetivo é garantir que as populações mais vulneráveis, e aí vamos lá, incluindo, né, os povos indígenas, as comunidades tradicionais em diversos países, para que eles possam ter vez e voz, né, na busca por soluções. Que não venham aquelas medidas mágicas de falar, ó, tem que fazer isso, mas sem incluir ali aquela comunidade nesse aspecto. Próximo item, redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, um dos objetivos é fortalecer os compromissos aí assumidos pelos países na redução dos gases de efeito estufa. E aí, lembrando que a meta é, né, fazer com que o aumento da temperatura esteja, né, até 1,5 graus, não ultrapasse isso, porque há previsões falando de até 3 graus, e isso seria muito mais complicado, ou seria catastrófico para muitas regiões do mundo. Além disso, né, a COP30 ela vai
focar na questão da adaptação às mudanças climáticas já em curso. Então, o que que isso significa? Que é contribuir com os países, né, para que eles possam buscar formas de aumentar a resiliência, formas de se adaptarem àquilo que está acontecendo. Nós vivemos no Brasil, por exemplo, né, há pouco tempo, enchentes muito severas no sul do Brasil, secas muito severas em outras áreas. Então a ideia de resiliência é não há como mudar este fenômeno neste instante, mas nós temos que preparar os lugares para que as pessoas sejam, né, o menos afetadas possíveis, e principalmente aí quando estamos falando de eventos extremos como secas e enchentes, tá certo? Por fim, e não menos importante, a COP30 ela pretende ser para o Brasil um grande, né, um grande cenário, um grande momento para que o país possa reafirmar aí o seu protagonismo na pauta ambiental. Então, o Brasil, desde os anos 90, né, quando houve lá o fim da Guerra Fria e todos os países estavam buscando ali um novo papel, né, no cenário geopolítico internacional, o Brasil tem marcado presença de forma bastante forte, bastante significativa na discussão ambiental, né, assumindo um protagonismo importante, quer seja pela quantidade de recursos naturais existentes aqui, quer seja pela quantidade de florestas, né, biodiversidade que temos por aqui, quer seja do ponto de vista de ações efetivas. Então, em 92, o Brasil realizou aqui a ECO 92, ou Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Depois, em 2012, a Rio+20, e o Brasil tem participado ativamente aí dessa discussão, né, sobre as questões ambientais. De toda forma, né, é isso, a COP30 ela vai servir para que o país possa, mais uma vez, né, exercer aí o seu protagonismo. Então, repassando aqui, ó, COP30, para você, né, ficar bem atento, porque esse é um assunto que com certeza estará presente nos mais diversos vestibulares do país e muito provavelmente o Enem também vai abordar isso de alguma maneira. Então, os pontos fundamentais: financiamento climático, principalmente para aqueles países mais pobres; preservação da Amazônia, um elemento fundamental para, né, o Brasil e para a dinâmica climática global; transição energética, um elemento fundamental se quisermos, né, lidar com o problema do aquecimento global. É preciso termos uma menor dependência dos combustíveis fósseis e avançarmos mais para as fontes alternativas de energia. Justiça climática, lembrando que a justiça climática está pautada na ideia de que o aquecimento global não é só um problema ambiental, ele é um problema também numa dimensão ética e uma dimensão política. Então todo mundo está envolvido com isso, todo mundo tem responsabilidades sobre isso. É claro que os mais desenvolvidos, os que mais poluíram, os que têm mais grana aí tem que ajudar mais para que a coisa possa funcionar. Redução de emissão, né, de gases poluentes e a adaptação às mudanças climáticas. É necessário, né, reduzir a emissão de gases poluentes, é necessário fazer com que aquele plano lá de, né, a temperatura global aumentou, mas de mantê-la próxima de 1,5 grau e não muito acima disso, como se tem algumas previsões, e além disso é necessário aumentar a resiliência. Então é necessário criar mecanismos para que os lugares que são muito afetados pelas mudanças extremas, né, ou pelos eventos climáticos extremos, para que eles possam sobreviver melhor. E por fim, não menos importante para o Brasil, a ideia de protagonismo na pauta ambiental. Eu espero ter contribuído contigo. Deixa eu deixar um recadinho aqui importante, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aí, não deixe de dar o seu like, porque isso ajuda muita gente aqui na hora de nos motivarmos, inclusive, para produzir conteúdo. O meu trabalho e dos demais professores aqui no canal da Escolha Humanas é um trabalho voluntário. Então, né, a sua contribuição nesse sentido de divulgação, de interagir conosco, ela é fundamental. Isso nos motiva demais, tá certo? Bons estudos, espero que você tenha, né, um ótimo resultado nas avaliações que for fazer, e nos veremos em breve aqui em mais uma aula no canal Escolha Humanas. Até mais, tchau, tchau.